Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com leitura e interpretação de texto. Espero que vocês estejam bem, acompanhando aí a nossa rotina didática. E, como de costume, antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Eu continuo na série, no livro que eu estou lendo, Peregrino Aqui, que é um livro, tipo um devocional, e eu recomendo para vocês. Quando a última lágrima cai. É um texto curto, rápido, que nos traz uma mensagem edificante e de reflexão, tá bom? Acompanha comigo. Quando as flores já não são percebidas, o aroma do café não é sentido, e o balanço na rede não é um bom descanso, a vida não está bem. Não se vislumbra mais a infinitude do horizonte, porque os sonhos estão secos. A mente é um ladrão veloz a lhe dizer, não há mais caminhos, a derrota vem, porque você acreditou. Quando se olha a sacola das expectativas e a percebe vazia, o momento que desce a última lágrima. Os sonhos secaram na terra árida do coração. É assim em muitos corações. Será que Abraão e Sara ainda encontravam o seu sonho em algum lugar de suas emoções? A velhice avançara tanto. Ainda podiam rir, olharem para si e rirem da sua própria vergonha? Era hora da última lágrima cair. Será que José tinha expectativa em sua sacola ao ser progressivamente jogado num buraco, vendido como escravo, sem injuriadas, ainda jogado na prisão? Houve o momento da última lágrima cair? Que expectativa Moisés encontrou em sua sacola quando percebeu que estava em frente ao mar, cercado pelos cavaleiros de Faraó? A última lágrima já poderia vir. Para eles, os sonhos haviam secado, as expectativas haviam ido embora. O que lhes restava, então? Apenas a última lágrima. Mas a última lágrima nem sempre traz consigo um fim. Ela pode trazer Deus. Na última lágrima, Deus trouxe Isaac, trouxe o cargo de governador e abriu um extenso mar. Tudo na última lágrima. Na última lágrima veio Deus. Ele também faz assim no câncer, no divórcio iminente, no desemprego, na falência. Quando a última lágrima chega, ainda não é o fim. É o momento de Deus revelar sua força e seu senhorio àqueles que estão olhando para Ele. É preciso não desesperar, mas olhar para Deus. Quem mantém os olhos continuamente nele, quando a última lágrima cai, percebe que os olhos já estão limpos para enxergar o próprio Deus a lhe entregar a solução. Então, que assim seja. É o nosso texto da nossa acolhida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Texto bom de se ler, com uma mensagem muito bonita. E agora sim, vamos para a nossa agenda. Aí nós temos aí, vamos começar com a correção do módulo 3, a página 70 a 79. Mas antes, eu tinha dito na última aula que vocês deveriam dar continuidade à leitura, é o que eu vou fazer, Eu parei a leitura aí com vocês na página 74, tá bom? E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, Olha aí. Naquele dia, no entanto, o Mané Caveiro ficou intrigado com aquilo. O que vem a ser agora? E a voz tremida e horrorosa retornava a gritar. Mané Coveiro, me tire daqui. Aquela gritaria toda não parava. E ele, que era coveiro, mas não era besta, resolveu sair de perto. Deu por encerrado o seu dia de trabalho, fechou o cemitério e foi para casa descansar a cabeça. Quando a noite daquele dia caiu, de repente deu uma ventania pavorosa, dessas de derrubar a árvore, e até casa mal construída ou muito velha. E o povo todo também escutou uns gritos na rua, gritos horríveis de presságio e anúncio de coisa ruim. A noite inteira assim, uma noite horrorosa que custou a passar e não deixou ninguém da cidade dormir. Na manhã seguinte, quando o coveiro foi ver, lá estava o caixão de Teresa, bicuda da banda de fora da sepultura. Mané Coveiro matutou um pouco, mas fez que não tinha percebido nada, que aquilo era muito normal, e enterrou o caixão de novo, no mesmo local. Aí de noite aconteceu tudo outra vez, do mesmo jeitinho, a mesma ventania de dar medo, os mesmos gritos na rua, e todo mundo sem poder dormir, com pavor de algo terrível acontecer. Aí nós temos aí o matutá, que é pensar demoradamente, refletir, o presságio, o pressentimento, sinal de que algo vai acontecer. Na manhã seguinte, de novo, o caixão da banda de fora do buraco da cova. E Mané Coveiro outra vez fez que não estava nem aí, como se estivesse acostumado a ver esse tipo de coisa. Tornou a botar o caixão no seu lugar do mesmo jeitinho. E tudo se repetiu, tudo do mesmo jeito, por várias noites. Foi indo com aquelas noites todas de ventania, gritos e aquela ameaça de algo horrível acontecer, o povo começou a ficar tresnoitado.
Mané Coveiro também foi ficando cansado de ter que enterrar de novo aquele trambolho daquele caixão toda manhã. Foi então que alguém parece que se lembrou do último desejo da defunta. Será que era isso que queria aquela maldita que não deixava ninguém dormir em paz? Por via das dúvidas, os homens mais corajosos da cidade resolveram formar um grupo e se dar o trabalho de atender o desejo da defunta e levar seu caixão para a serra. E lá enterraram ela, na beira de um córrego que desde então ficou conhecido como Córrego de Teresa Bicuda. Agora, se a paz voltou às noites da cidade, naquele lugar, no entanto, ninguém nunca mais chegou perto. Quem tentou, como aquele rapaz, o João Fonseca, filho de Safira, que é teimoso que só ele, conta que os cajus e mangabas que dão ali são os mais bonitos da serra, os mais doces. Só que tudo fica lá mesmo, apodrecendo, porque ninguém tem gosto nem coragem de apanhar. Quando alguém mais afoito vai como se esse filho de Safira não consegue trazer nada. As árvores em volta estão carregadas de caixas pretas de maribondos e abelhas e faz uma ventania danada no local. Teresa Bicuda, Maria José Silveira. Afoito quer dizer valente, corajoso. Córrego, pequeno rio com pouco fluxo de água, riacho. Desnoitado, aquele que passa a noite inteira sem dormir, que sofre de insônia. Né? Então, aí foi a continuação da nossa história. Aí vamos para a página 76. Aí tem a interpretação oral, que você não vai copiar as perguntas, porém anotar as respostas. O que você achou do conto lido? Né? Então, o que mais chamou atenção? Você achou que ele causou um suspense? Aí você anota. As hipóteses que você levantou em relação à história do conto se confirmaram, né? Todo título, ele nos dá uma impressão. Então, essa impressão se confirmou para vocês? Né? Após feita a leitura oral, você vai para a escrita. Os personagens são elementos de grande importância na narrativa, pois ajudam a construir a história. Quem é o protagonista desse conto popular? Teresa Bicuda, né, a protagonista. Cite alguns dos personagens secundários dessa história. João Fonseca, Safira, pai, mãe e marido de Teresa, né, e padre, Mané, Coveiro e os demais. Repetindo, né? João Fonseca, vírgula, Safira, vírgula, pai, mãe e marido de Teresa, padre, Mané, Coveiro. Escreva algumas das palavras utilizadas pelo narrador para caracterizar o protagonista. Ruim, né? Um poço de maldades, rica, má e pecadora. Além dos personagens, o narrador também faz parte das narrativas. Em que pessoa do discurso essa história está sendo narrada? Na terceira pessoa do discurso, certo? Qual é o tipo de narrador dessa história? Narrador observador, ou seja, aquele que não participa da história. Durante o texto, o narrador faz interrupções para dialogar com o leitor. Identifique e escreva um dos trechos em que isso ocorre. Olha aí. O que sei de ouvir contar, mas o João Fonseca, dali da venda, sabe quem é? O filho de Safira. Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só, e não tinha nada a ver com o defunto, nem alma penada. Mas isso já é outro caso que, se vocês quiserem, conto depois. Então, ó, aqui ele tá no item C, né, ele tá fazendo essa relação, que o narrador ele faz interrupções para dialogar com o leitor. Uma estratégia, né, para manter essa proximidade com o leitor e fazer com que o leitor se insira no contexto lido, tá bom? Aí a resposta é essa. O que sei é de ouvir contar, mas o João Fonseca, dali da venda, sabe quem é? O filho da Safira, ele vai lhe perguntando, como se você soubesse. Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só. E não tinha nada a ver com defunto, nem alma penada. Mas isso já é outro caso que, se vocês quiserem, conto depois. Né? Não esqueça dos sinais de pontuação adequado. É possível identificar quando os acontecimentos ocorreram? Explique. Não. Pois o narrador usa expressões como viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo, pouco tempo atrás, para indicar quando os fatos aconteceram. Então, ele não determina exatamente. Onde se passam os acontecimentos do conto, sexto ano? Não é possível afirmar com precisão o espaço onde se passa a história, apenas que se trata de uma cidade, provavelmente pequena, perto de uma serra. Então, não é possível afirmar com precisão o espaço onde se passa a história, apenas que se trata de uma cidade, provavelmente pequena, perto de uma serra. De acordo com o narrador, Teresa Bicuda tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco da personagem? Seu amor pela serra,
pois ele adorava subir e ficar por lá. Apesar das maldades da personagem, ela fazia uma coisa boa. Qual era a única atitude boa de Teresa? Ela doava frutas para quem cruzasse seu caminho. O narrador afirma que naquele tempo havia o costume de enterrar as pessoas ricas no chão santo, ou seja, dentro da igreja. Apesar de ser rica, Teresa não foi enterrada na igreja. Qual foi o local escolhido pelo padre para enterrá-la? Do lado de fora da igreja, num local bem afastado, onde só se enterravam os criminosos reconhecidos, mortos sem extrema unção. Por que o padre não quis enterrar a personagem no chão santo? Porque ela era muito má e pecadora, e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das igrejas da cidade. Então, essas informações estão lá no texto, você pode ter encontrado facilmente. Onde Teresa queria ser enterrada? Na Serra. Após Teresa Bicuda ser enterrada, alguns acontecimentos estranhos começam a ocorrer na cidade, né? Vocês lembram aí da nossa leitura e desses acontecimentos que começaram a assombrar as pessoas da cidade, estão lembrados? Quais foram esses acontecimentos? Gritaria no local onde a personagem foi enterrada e durante a noite, nas ruas da cidade, uma ventania pavorosa capaz de derrubar árvores e casas mal construídas. Quem foi a primeira pessoa a presenciar esses acontecimentos? O Mané Coveiro. Qual foi a reação desse personagem diante de tal acontecimento? Saiu de perto e deu por encerrado seu dia de trabalho, fechando o cemitério e indo para casa descansar a cabeça. Repetindo, né? Saiu de perto e deu por encerrado o seu dia de trabalho, fechando o cemitério e indo para casa descansar a cabeça. Esses acontecimentos estranhos não deixavam ninguém da cidade dormir em paz. De que forma essa situação foi resolvida? Os homens mais corajosos da cidade resolveram formar um grupo e se dar ao trabalho de atender ao desejo da defunta, ser enterrada na serra. Professora, eu não coloquei a resposta toda. Poderia só ser a metade? Não. Toda a resposta completa. Os homens mais corajosos da cidade resolveram formar um grupo e se dar ao trabalho de atender ao desejo da defunta ser enterrada na serra. Durante os acontecimentos estranhos, a personagem teve que ser enterrada diversas vezes. Como ficou conhecido o local onde Teresa Bicuda foi enterrada pela última vez? Córrego de Teresa Bicuda. Identifique e relacione cada uma das partes abaixo apresentadas na narrativa, Teresa Bicuda. Aí tem A, situação inicial, B, conflito, C, clímax, D, desfecho. Após não atender ao pedido da personagem de ser enterrada na serra, começam a acontecer coisas estranhas na cidade, como gritos e ventania durante a noite. Momento em que é apresentada a personagem Teresa Bicuda. A personagem Teresa Bicuda morre e o padre manda enterrá-la na parte de fora da igreja, esquecendo-se de que o desejo dela era ser enterrada na serra. No local onde a personagem foi finalmente enterrada, as frutas se apodreciam porque as pessoas não tinham coragem de apanhá-las, pois além da ventania, as árvores estavam carregadas de caixas de marimbondos e abelhas. Então, como item a gente tem o primeiro C, que é o clímax, o segundo o A, que é a situação inicial, o terceiro o B, que é o conflito, e o último o desfecho, que é o D. No texto aparecem algumas expressões que são características da oralidade. Identifique alguns desses exemplos e anote-os abaixo. Sugestões, né? Sabe Deus onde, né? Você pode ter colocado aí. Sabe Deus onde, no passo que a vida tem, não tinha medo de nada, nada mesmo, foi indo. De novo, ó, veja o que a 12ª questão pede para vocês. No texto, aparecem algumas expressões que são características da oralidade, quer dizer, marcas da fala. Identifique alguns desses exemplos e anote-os. Então, você vai lá, volta para o texto, que ele não é tão curto, né? E a gente vai identificar. Aí, ó, sabe Deus onde? Um passo que a vida tem, isso é uma marca da fala. Nós não tinha medo de nada, nada mesmo. Foi indo, né? Quando a gente foi indo, assim, vai repetindo, né? Releia um trecho do texto. Vai. O que vem a ser isso agora? Assinale a alternativa cuja frase tem sentido semelhante. Vamos, o que devemos fazer agora? O nossa, o que será isso agora? Então, pelo contexto, a gente fica com nossa, né? O que será isso agora, segunda opção. Releia uma fala do conto.
observando atentamente a escrita das palavras. Mané coveiro, me tire daqui. De quem é essa fala? Teresa Bicuda. Que sinal gráfico foi empregado para indicar que se trata de uma fala? O travessão. Qual o efeito de sentido a repetição das vogais expressa nessa fala? A repetição tem como objetivo imitar uma voz tremida pelo contexto. Percebe-se que o efeito é de algo assustador, que causa medo e apreensão. A repetição das vogais, acompanhada do ponto de exclamação, pode indicar um grito. Com que objetivo o narrador emprega os adjetivos maduras, sumarentas, polpudas e docíssimas para se referir às frutas encontradas por Teresa Bicuda na serra? Para intensificar quão saborosa e bonita eram as frutas. Então, repetindo, com que objetivo o narrador emprega os adjetivos maduras, sumarentas, polpudas e docíssimas, para se referir às frutas encontradas por Teresa Bicuda na serra, para intensificar quão saborosa e bonita eram essas frutas. Então, ele usa aí esses adjetivos, certo? Aí a gente pode se perguntar, por que geralmente ele se reporta ao passado? Porque isso já aconteceu há muito, muito, muito tempo mesmo. Em sua opinião, por que textos desse gênero devem ser registrados por escrito? Para que mais leitores conheçam, porque as histórias elas vão criando forma, com o passar do tempo. E esse tempo, e essa marca da escrita que torna as histórias realmente imortais e que podem ser passadas de geração para geração, que outras pessoas podem ser agraciadas com esse tipo de leitura, tá certo? E agora a gente vai ler aqui um pouquinho, uma característica do conto popular no Brasil e o personagem Pedro Malassartes. O conto popular sofre alterações e inovações ao longo dos anos, sendo enriquecido com novos elementos da memória popular por meio da contribuição dos costumes e das crenças de seus contadores. No Brasil, os contos populares possuem ligação com as tradições indígenas, africanas e portuguesas. Um dos principais representantes da tradição popular no Brasil é o personagem Pedro Malassartes, rapaz muito esperto e humilde, que se caracteriza por enganar e tentar levar vantagem sobre as pessoas mais poderosas que cruzam seu caminho. Os causos desse personagem foram adaptados para o cinema e a televisão. Então, a gente teve aqui o conto popular no Brasil e o personagem Pedro Malassartes e a interferência que esse personagem ele tem, a repercussão que teve a nível de cultura e de texto. E por isso que a gente faz essa observação de ler, de representar, de entender, para a gente chegar à definição do que nos dá o capítulo de hoje, que é o conto popular, que é um texto narrativo, o texto narrativo é aquele em que a gente narra, que a gente conta e que a gente entende uma história, transmitido, veja bem, de geração em geração. Existe com certeza na família de vocês histórias que são contadas, histórias que vocês contarão, que vocês podem contar para primos, para pessoas próximas, de acordo com o que você está estudando, que apresentam crenças e costumes. E tudo aquilo que representa um povo, suas tradições, os costumes, porque a história, pessoal, e a literatura, elas são primas irmãs. Então, elas têm essa função mesmo de dialogar e de criar essa relação, essa inter-relação textual, tá certo? Então, o conto popular é um texto narrativo, transmitido de geração em geração, que apresenta crenças e costumes do povo que o criou. Então, ele vai ser fiel, Então, ele vai representar esse povo com suas características, na sua amplitude, que é essa história. Sua finalidade é divertir o leitor. Eu não sei se vocês, mas eu me diverti muito lendo esse conto. A descrição do personagem, imaginando como seria essa Maria Bicuda, a cara do coveiro, eu vi que todos os dias o caixão não estava no mesmo local, a ouvir os gritos, se reportar a esse universo da escrita, o autor, de uma certa forma, ele prende a nossa atenção para saber o que estava acontecendo. A história, as falas muito próximas da oralidade. Então, isso são recursos utilizados que aproximam o texto da nossa vivência, certo? Então, sua finalidade é divertir o leitor ao narrar acontecimentos curiosos e trazer reflexões e ensinamentos sobre situações do dia a dia. Geralmente, nessas narrativas, o tempo e o espaço são imprecisos e o narrador é observador. Então, a gente faz aqui uma menção quando o narrador é personagem, ele participa ativamente da história, e quando ele é observador, ele só conta, ele não participa.
E por isso que ele pode ser classificado em primeira ou em terceira pessoa. Então, relembrando aí para vocês, sexto ano, quando o narrador é em primeira pessoa, ele participa da história. Quando é em terceira pessoa, ele só conta a história, né? Por ser de tradição popular, não costuma ter autoria, certo? Então, essa é a correção da página 79 e vai ficar aí para vocês, né, a resolução da página. Aí acompanha comigo. Vocês vão resolver a página 87, tá bom? Até a 93. Na próxima aula, a gente inicia com essa correção. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.